Salve, salve galera, Pedro Alan aqui pra vocês, viajando pela física. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai aprender o que é um átomo, como que ele funciona e vamos conhecer um pouco da história do átomo, certo? Como vocês já perceberam, eu estou de visual novo, certo? Bigode. Estilo não é pra todo mundo, certo? Brincadeiras à parte, sente direito aí na cadeira e vem comigo. Primeiramente, galera, a gente tem que entender, certo, qual é a posição do átomo no universo, certo? Para isso, eu vou pegar um modelo que foi proposto por Richard Feynman, certo? No livro dele, Lições de Física, né? Richard Feynman foi um dos maiores físicos aí, né, até a atualidade, certo? Ele propôs a seguinte situação: se acontecesse um cataclisma e todo o conhecimento da física, todo o conhecimento físico fosse perdido, certo? Qual seria a única frase que a gente pudesse passar para a próxima geração que contesse o maior número de informações possíveis em poucas palavras? Qual foi a resposta dele? Isso mesmo, ele disse assim: a hipótese atômica. Daí a gente já tira qual é a importância e qual a posição do átomo no universo. Tudo que está ao nosso redor, né, toda matéria é formada por átomos, certo? Mas o que significa átomo? O que significa átomo? Átomo significa algo que não pode ser cortado, ou seja, que não que é indivisível, certo? Esse é o significado da palavra átomo, certo? Alguns cientistas, né, fizeram modelos, né, desse átomo ao longo da história. O primeiro deles foi Dalton, em 1808. Ele propôs um modelo e disse que o átomo ele era o que? Indivisível, certo? Ele não podia ser cortado, né? Esse foi o primeiro modelo proposto por Dalton, certo? Logo em seguida, esse modelo de Dalton é o modelo da bola de bilhar, certo? Você pode imaginar um átomo com uma bola de bilhar que não pode ser dividida, certo? Logo em seguida veio um cara chamado Thomson, certo? Em 1898. E ele propôs um modelo, certo? Muito conhecido no ensino médio, que é o modelo do pudim de passas. E ele observou o seguinte, que o átomo ele pode ser divisível. Ele refutou e disse para o Dalton: Dalton, tá errado, certo? O átomo agora ele é divisível e ainda digo mais, ele possui um núcleo, certo? Então veja bem, o modelo de Thomson, o átomo possui um núcleo e é divisível, certo? Logo em seguida, veio um cara chamado Rutherford, né? Ele fez o seguinte experimento: ele pegou um material radioativo, né, que era o polônio, e erros de gravação. Bati aqui no fio, mas dá para me ver aí, tranquilo? Vamos lá de novo. Rutherford fez o seguinte experimento, certo? Ele pegou um material radioativo, certo? Que no caso era o polônio, e esse material radioativo ele emitia partículas alfas em uma folha de ouro, certo? E Rutherford observou a seguinte situação. Ele propôs o seguinte modelo para o átomo: que o átomo agora ele possui um núcleo, certo? Ele é divisível e além do mais ele possui uma eletrosfera. Então veja bem, ao longo da história, todo o modelo de átomo sendo formado. Primeiro, ele era indivisível, certo? Agora ele passa a ser divisível. Depois, descobre, né, lá, Thomson, que ele possui um núcleo, certo? E vem aí com Rutherford, que além dele possuir um núcleo ser divisível, ele possui aí uma eletrosfera, certo? Com o passar do tempo, chegou um cara chamado quem? Bohr. E ele disse o seguinte, que o átomo possui elétrons em sua eletrosfera, certo? E esses elétrons eles possuem quantidades de energia, certo? E para eles sair dessa eletrosfera, ou eles têm que ganhar energia ou perder energia. Então observa bem, ao longo de toda a história, um modelo de átomo foi formado, certo? O átomo ele possui um núcleo, ele é divisível, possui uma eletrosfera e possui elétrons orbitando o átomo, né? Ou seja, nessa eletrosfera, né? Esse conjunto todo, né, compõe aí o átomo, certo?
Aí você se pergunta, como que eu enxergo um átomo? Como que eu vou ver esse átomo? Imagina só. O núcleo atômico é formado por duas partículas, chamadas prótons e nêutrons, certo? O próton tem carga positiva e o nêutron tem carga o quê? Zero, é neutro, né? Então, o núcleo do átomo é formado por essas duas partículas. Um conjunto de prótons e nêutrons forma o núcleo atômico, certo? Aí você tem um elétron que orbita esse núcleo, ou seja, na eletrosfera. O elétron possui carga o quê? Negativa, certo? Então, um conjunto de prótons e nêutrons formam um núcleo e ao redor desse núcleo você tem elétrons orbitando, né, esse núcleo, né? Esse conjunto todo forma o átomo, beleza? Aí você se pergunta, como que o átomo não explode? Boa pergunta. Como que o átomo ele é coeso? Como que ele é estável? Porque se você imaginar bem, você tem várias partículas, por exemplo, os prótons, né, em um espaço muito pequeno. Por que que eles não se repelem? Né? Esse fato, né, se dá por conta da força forte que existe entre os quarks. Mas o que é a força forte e o que é os quarks? A força forte é uma das 4 forças fundamentais da natureza, certo? A gente tem a gravitacional, a gente tem a força elétrica, a gente tem a força forte e a força fraca. A gente vai pegar aqui a força forte, certo? Que diz o seguinte: essa força forte ela é uma força que só atua em partículas subatômicas, que nesse caso ela está atuando sobre quem? Os quarks. Certo? Ou seja, o quark é uma partícula subatômica. Então essa força forte, ela compensa, né, a força de repulsão que existe aí dentro do, né, entre o átomo, entre as partículas atômicas, certo? Para a gente entender o tamanho de um átomo, eu vou dar aqui dimensões, né? Dimensões mesmo assim, deixa eu ver se eu tenho aqui. Dimensões, né? Isso aqui é um escalinho na escala de 1 para 100, né? Ó, isso aqui é 1 centímetro. Né? Um átomo é do tamanho de 1 centímetro, não é não. Sabe qual é o raio de um átomo? Né? Imagina aí o núcleo e a eletrosfera, você idealiza isso aí para uma bolinha. Né? Sabe qual que é o raio dessa bolinha? É entre 1 ou 2, né, vezes 10 a menos 8 centímetros. Ou seja, você tem 8 zeros na frente do 1 ou do 2. É grande ou é pequeno? Obviamente é um número muito grande, mas é muito pequeno, certo? Então esse que é o tamanho do átomo. Se a gente pegar aí um exemplo material, né, um material físico mesmo, a gente pode pegar a seguinte situação: você pega aí uma maçã, certo? Uma maçã vermelha. Aí você aumenta a maçã do tamanho da Terra. A maçã fica do tamanho da Terra. Os átomos dessa maçã, que agora está do tamanho da Terra, os átomos dessa maçã agora sim possuem o tamanho da maçã original. Entendeu? Então deu para entender aí como que o átomo é pequeno. Né? Essa dimensão, né, de 2 vezes 10 a menos 8 centímetros é chamado de angstrom, certo? É apenas mais um nome, né, de uma medida aí, né, subatômica, certo? A física, né, a área da física que estuda essas partículas subatômicas é a física quântica, né? Elas estudam aí os átomos, né, e as partículas subatômicas, que são os quarks, os bósons, né, os gluons, certo? Então a física quântica estuda, né, essas partículas aí subatômicas. Então, galera, esse foi um pouco dos modelos, né, propostos por esses caras, certo? Né? Esse foi um pouco da história aí do átomo, como que ele se formou. E espero que tenha ajudado vocês, né? E fica com Deus e até a próxima.